Olá, pessoas! Espero que vocês estejam bem. Vamos começar falando de amostragem. Primeiro a gente vai ver por que é importante a gente planejar uma amostragem, por que é importante realizar uma boa amostragem antes de fazer a análise da amostra. Tá? O monitoramento ambiental, ele serve tanto para um diagnóstico do como é que está o ambiente, como também ele serve para fiscais, né? No ato da fiscalização, esse monitoramento ambiental ele é muito importante. E isso, para você ter esse monitoramento no meio ambiente, a gente precisa ter a amostragem ambiental, porque a amostragem ambiental é que vai te indicar como é que está aquele ambiente. Como é que o monitoramento ambiental contribui na vida das pessoas? Primeira coisa, quando a gente monitora um rio, por exemplo, a gente tem um enquadramento dos corpos hídricos. Isso permite que você perceba se aquele corpo hídrico pode ser usado para recreação, se pode ser usado para abastecimento de uma cidade, se pode ser usado para uma indústria, por aí vai. A gente também percebe quando há um possível dano ao ecossistema. Quando houve um dano, eu sei pontuar o momento em que houve um dano ao ecossistema se aquele ambiente estiver sendo monitorado. E eu consigo avaliar possíveis riscos à saúde da população, que é muito importante. Como é que eu planejo a minha amostragem? Primeira coisa, eu tenho que definir o objetivo. Por que eu vou realizar uma amostragem? Segundo, eu tenho que definir o local e a frequência dessa amostragem. Terceiro, eu tenho que selecionar os parâmetros que eu vou analisar e quais os métodos analíticos desses parâmetros eu vou fazer, porque aí eu vou saber qual é a amostragem adequada. Quando eu falo amostragem, a amostra, ela representa um todo. A amostra de um ambiente, ela precisa representar todo aquele ambiente, tá? E para isso, para fazer toda essa amostragem, tem que ter um cronograma de atividades. Eu tenho que saber quais momentos eu vou a campo para fazer essa amostragem e quais momentos eu tenho que ir para o laboratório, tá? Então, o objetivo do trabalho em geral, ele vai depender, ele direciona o método de análise e o método de análise direciona a estratégia de amostragem, que essa estratégia de amostragem tem que estar relacionada ao objetivo do trabalho. Importante a gente saber é que o material que a gente vai coletar, ele tem que representar de uma forma fidedigna o local amostrado, porque você vai pegar um pedacinho daquele lugar, então aquele pedacinho tem que representar um todo. Se tu pega uma amostra de uma parte daquele ambiente que não representa todo o ambiente, tua análise vai ficar equivocada, né? Então, eu sempre tenho que selecionar de forma criteriosa os pontos de amostragem e escolher as técnicas adequadas de coleta de acordo com o local onde eu for realizar essa amostragem. A gente vai ver essas técnicas de coleta posteriormente, e eu tenho que ver também como é que eu vou preservar essas amostras. Então, essa figurinha que tem aqui para vocês mostra uma área de região agrária, né? Aqui tem um pedaço que provavelmente deve ser uma floresta. Você tem um rio principal, você tem um rio tributário, que é um rio que vai desaguar e contribuir nesse principal. Você tem uma indústria, você tem um efluente da indústria indo para esse rio principal. Então, se eu for fazer um monitoramento desse rio, eu tenho que pensar que esse rio, nesse ponto A, ele vai estar de um jeito, ele só vai sofrer a influência da zona agrária. No ponto B, ele vai sofrer fortemente essa influência da zona agrária, ele vai corresponder a um outro tipo de amostra. O ponto C vai estar fortemente influenciado pela indústria. O ponto D representa a junção do efluente industrial com a água do rio que vem anteriormente. O ponto E, a foz do rio tributário, então ele vai vir com as características principalmente do rio tributário. E o ponto F vai vir com um mix do que veio de efluente industrial com os
A influência da zona agrária com as características do próprio rio e mais as características do rio tributário. Então, eu tenho que saber conhecer aquela região para escolher muito bem os meus pontos de amostragem. Geralmente, quando você vai monitorar uma região, é comum você escolher mais de um ponto para fazer a amostragem, porque um único ponto é muito difícil representar uma área grande, um todo. O que vem ser a amostra? A amostra ela vai representar o ambiente estudado, por isso que aqui nessa gravura você tem diferentes pontos representando esse rio. Esse rio ele passa a ter diferentes influências, ele tem diferentes características. A coleta, ela exige conhecimento técnico e científico, a coleta de uma amostra. Por quê? Porque eu tenho que saber conhecer a região, eu tenho que saber como é que eu vou coletar aquela amostra para fazer determinado parâmetro. Tem parâmetro que exige um cuidado maior, então eu tenho que coletar a amostra de determinado jeito, a gente vai ver isso mais adiante. E eu também tenho que ter recursos humanos, altamente treinados e capacitados. Veja, fazer uma amostragem não é uma tarefa para ir uma única pessoa. A amostragem, quando você vai a campo, tem que ir no mínimo em 2 pessoas. Tá? Primeiro porque tu tá indo geralmente para uma área que não é uma área que tenha muita gente. Segundo, que para manusear o equipamento, para dar um suporte, transporte, tudo é interessante de 2 pessoas acima, nunca sozinho. Sempre eu levo em consideração alguns aspectos que estão relacionados à amostragem. Quais são eles? A definição dos usos previstos para o corpo hídrico, se aquele corpo hídrico que eu estou monitorando, ele vai servir para despejo de efluente de indústria, se aquele rio serve para irrigação de alguma plantação, dessedentação de animais, ou mesmo para abastecimento da população, entre outras coisas. É interessante eu saber disso, para eu saber quais os parâmetros são mais importantes. Né? Fora que para a qualidade da água a gente tem determinados parâmetros que são primordiais. Bom, conhecimento dos riscos à saúde da população, isso é importante. Possíveis danos ao ecossistema, toxicidade das substâncias químicas que possivelmente possam estar no local contaminando, se há processos industriais em volta e saber a vazão daquele corpo hídrico se a gente estiver amostrando um corpo hídrico. Existem técnicas e metodologias de coletas que estão relacionadas a esses itens aí. Além do mais, a definição dos locais de amostragem também depende disso e a seleção dos parâmetros analisados. Bom, até o próximo vídeo, continuação dessa aula. Qualquer dúvida, escrevam e muito obrigada por ter conseguido assistir até aqui. Até mais!